Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito dos seus olhos. Onde os seus olhos eles estão? Onde os seus olhos eles estão fixos? Para onde você tem olhado? Onde você tem colocado a sua confiança? Para onde você tem fixado os seus olhos? Quando a gente para observar a Bíblia, lá no Sermão da Montanha, em Mateus, vai dizer que os nossos olhos eles são a janela da alma. Nossos olhos eles são a janela da alma. Quando a gente lembra, por exemplo, de uma narrativa lá do Antigo Testamento, a respeito da mulher de Ló, que ao fugir da destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Olhou para trás e foi petrificada. Olhou para trás e virou uma estátua, ficou imóvel. Então, os nossos olhos, eles têm um significado, eles têm uma importância dentro da nossa relação de vida, dentro do âmbito espiritual. Por isso eu quis começar com essa questão, com essa interrogação. Aonde estão os seus olhos? Porque onde estiver os nossos olhos, daí vai depender também a nossa esperança, a nossa convicção, o nosso ânimo. Quero compartilhar um texto com você que está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: Então, olha só que o autor de Hebreus, ele escreve para os irmãos que estavam vivendo em perseguição. Vou só fazer algumas observações aqui para a gente entender esse contexto, que talvez seja a situação que você esteja vivendo. Os irmãos aqui nesse período estavam sendo perseguidos por conta da fé deles, estavam sendo perseguidos pela maneira como eles estavam vivendo a fé deles. Então, muitos estavam abandonando a fé por conta da perseguição. Muitos estavam olhando para trás. Muitos estavam voltando para a vida anterior que eles tinham antes de conhecer a Cristo. Então, vendo tudo isso, vendo que muitos estavam abandonando a fé, olhando para trás, retornando por conta de perseguição, por conta de dificuldade, o autor de Hebreus ele escreve e ele diz o seguinte: olhem fitamente, olhem firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Olhem para ele, lembrem-se que ele suportou a cruz também. Lembrem-se que ele suportou a vergonha também. Lembrem-se que ele suportou a dificuldade. E hoje ele está sentado à direita do Pai. Hoje ele está entronizado. Mas ele suportou a cruz. Mas ele suportou a vergonha. Queridos, é muito importante a gente pensar a respeito da nossa vida aqui. Eu não sei o que tem feito você olhar para trás. Eu não sei o que tem feito você pensar em retornar, talvez em abandonar, talvez não lutar mais sobre aquilo que você tem feito, não lutar mais pela sua família, não lutar mais pela sua vida profissional, não lutar mais pela sua empresa, não lutar mais pelaquilo que Deus tem colocado na sua mão, seu ministério. Talvez você tenha pensado e cogitado em olhar para trás. Mas eu estou com esse texto aqui em mãos para lembrar você que você tem que olhar para o autor e consumador da fé. Aquele que gera fé em nós, aquele que gera ânimo em nós. Olhe para frente, olhe para o autor e consumador da fé. Porque, queridos, não é só você que passa, não é só você que vai passar por dificuldades. Você tem que lembrar sempre disso. O homem mais perfeito que passou por esse mundo, o homem mais notável que passou por esse mundo, ele passou pela cruz. Ele passou pela vergonha pública. Então, quando o autor de Hebreus ele quer animar, ele quer dar uma injeção de ânimo para os irmãos, ele não fala de outra coisa a não ser olhe para Jesus. Olhe para Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Não olhe para trás, porque você pode ficar petrificada como a mulher de Ló ficou. Não olhe para outras coisas desse mundo, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e clame a Ele. Então eu gostaria de deixar essa palavra no seu coração, nessa manhã.
nessa tarde, nessa noite, que você tem um autor e consumador da fé, aquele que gera fé em nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós oramos nesse momento, gratos pela oportunidade de poder lembrar que nós temos o autor e consumador da fé. Nós temos alguém que pode nos animar, alguém que pode nos ajudar. Nós temos alguém que nos deixou exemplo de como viver aqui, que é Jesus. Então nos fortalece, ó Deus. Nos ajuda a colocar os nossos olhos em Ti. As dificuldades estão vindo, a vontade de desistir, ela bate, ela surge a todo momento. Mas não deixe isso acontecer, Senhor. Nos ajuda a continuar lutando contra o pecado, nos ajuda a continuar lutando contra as dificuldades, nos ajuda a continuar lutando pela nossa família, pelo ministério, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.